Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente para mais um episódio do FootHub Podcast e mais uma entrevista e um bate-papo muito legal. Estou aqui com o Fernando Carvalho, meu parceiro nessa jornada. Tudo bom, Fernando? E aí, Diogão, nossos seguidores, as pessoas que têm participado da nossa audiência, nossos alunos, prazer em estar aqui hoje, um prazer redobrado que nós vamos, né, vamos ter contatos, vamos ouvir, vamos conviver com uma pessoa que eu conheci recentemente, pessoalmente, mas que sou admirador há muito tempo como atleta, né, e como ser humano, Jorge Campos, o Jorginho, grande lateral da seleção brasileira, tetracampeão do mundo, lateral do Flamengo, lateral que começou no América. Eu acompanhei a carreira dele, sei bem os caminhos que ele trilhou. Começou no América, lateral esquerdo, até de zagueiro jogou, apesar da altura, né, Jorginho? E depois no Flamengo, a consagração, a seleção brasileira, jogou no exterior, né, jogou na Alemanha, jogou no Japão, em vários locais, né? No mundo, sempre com muito destaque, com destaque futebolístico e destaque pessoal. Então é um prazer, Jorginho, te ter aqui para a gente falar sobre a tua carreira, a tua vida e os conselhos que tu pode dar para os jovens, principalmente para aqueles que aqui nos nossos cursos participam e querem ter contato com pessoas de sucesso e que sofreram, né, como todo mundo. Ninguém consegue atingir a glória, como foi o teu caso, sem sofrimento, sem trabalho, sem dedicação, sem renúncia. E é isso que a gente quer ouvir de ti, as transições da tua carreira, os momentos em que tu teve aflições, alguns equívocos que tu eventualmente tenha cometido, que de alguma forma te prejudicaram, mas que te deram força para aprender, recuperar e ir adiante, né, e atingir o objetivo. Seja bem-vindo. Eu que fico muito feliz de poder participar, Fernando e Diogo, aqui com vocês. Pô, depois, nossa, mas Filipão estava aí semana passada, cara. Que é isso? É alto nível, né? Eu cheguei um pouquinho. Oh, mas é só convidado com título, né? Cheio de taça aqui. Não, eu fico muito feliz de poder estar conversando, batendo esse papo com vocês. Dizer, Fernando, que você também, apesar da gente se conhecer há pouco tempo, né? Trabalhamos lá no Curitiba juntos. E foi um privilégio poder realmente conhecer você como profissional e como pessoa. Você me levou algumas vezes na sua casa, né? Fez um churrasquinho maravilhoso para gente, tipo gaúcho, né? Mas assim, o papo que rolava que era muito bom. Muita experiência, muita resenha que a gente trocou. E você é uma pessoa fantástica. Além de ter sido um presidente, você, né, quase que na parte de conselho ali do Curitiba, me ajudou muito nos papos que a gente trocava. E a experiência que você tem de vida é fantástica e eu sou muito grato por ter essa amizade, né? A partir do ano passado, tenho certeza que vai durar para a nossa vida toda. E é muito bom poder bater esse papo com você, com o Diogo. Eu tenho certeza que a gente vai poder, de alguma forma, ajudar aqueles profissionais que estão começando, que participam do Foot Hub aqui, e que, de alguma forma, não que a minha vida vai realmente tocar no coração de alguém e que vai transformar a forma dele, não. Mas quem sabe, né, como aconteceu com o Filipão, né, acompanhei um pouquinho semana passada, uma frase, uma experiência minha que eu possa contribuir com a mudança de comportamento de algum aluno, de alguém que estão seguindo vocês aí, né, e que me seguem também, que eu vou estar postando muita coisa também no meu Instagram, né, no meu Facebook, pode ajudar a transformá-lo para alguém melhor, um profissional melhor. Para mim é uma honra, Jorginho. Eu tenho as minhas primeiras lembranças de Copa do Mundo, né? A Copa de 94. Então, assim, tá aqui hoje aqui com o Fernando, que é meu parceiro aqui nesse projeto aí do Foot Hub, tá te recebendo aqui. Me trazem muitas lembranças boas daquele time, de acompanhar. Então, as minhas memórias aí de Copa do Mundo em 94. Vejo aquela camiseta ali, foi minha primeira camiseta de seleção que eu tinha. Então, lembro daquele time, assim, de cabeça, como o Fernando fala, né? Aquele time, para mim, fica bem, bem marcado. E é um prazer te receber aqui conosco. Vamos lá, Fernando. Bom, Jorginho, vamos começar lá pelo América, né? Eu lembro que eu te vi pela primeira vez não no América, eu te vi pela primeira vez numa seleção de base que, se não me Uhum. engano, né? Se não me engano, tinha o Luiz Carlos Vinck, tinha o Neto, né? Vou falar desordenadamente. Tafarel? O Tafarel era o goleiro. Isso aí é as Olimpíadas, Olimpíada de 88.
Exato, tinha um ataque com Bebeto, Careca e Romário. Não sei se o Careca chegou aí, ele foi convocado, mas não me lembro se ele chegou aí na Olimpíada. Talvez não tenha ido, né? Beto e Romário. Giovani, volante, o Dunga também, né? O Dunga também era um protagonista daquela seleção. Enfim, como é que começou isso? No América, lateral esquerdo, depois passou para o outro lado. Uhum. Como é que começou tudo isso naquele momento lá de América? Bem, no América, na realidade, começou de zagueiro ainda na base ainda, mas meu primeiro treinador já falou, ó, você não tem a menor condição de ser zagueiro, que você é muito baixinho, tem que ir para lateral. Ele me colocou como lateral direito. E aí, quando eu estava na sub-17, que era o juvenil da época, eu ia ser mandado embora, eu estava na lista de dispensa, mas chegou o Edu, irmão do Zico, e falou: "Ó, não vou dispensar ninguém, quero ver todo mundo treinando." Aí começou a perguntar nome e posição. E eu falei, meu apelido era Gigante. Ele falou: "Não, tá de brincadeira comigo, né? Gigante com esse tamanho." Aí ele que mudou o meu nome, basicamente. Ele botou, ele falou: "É melhor Jorginho, Jorge fica Jorginho, pô." Como muitos me chamam de Eduzinho, porque sou baixinho, então Jorginho. Aí mudou e eu passei. Também, aí joguei de lateral direito e falei, ó, jogo de lateral direito, lateral esquerdo e jogo também de zagueiro, que eu comecei de zagueiro. Aí ele falou, gostei, e ele me botou para treinar nas três posições. Bem, resumindo, naquele mesmo ano que eu ia ser dispensado, em 82, eu subi para o profissional, eu ia ser dispensado em janeiro, subi pro profissional em agosto, junto com o Edu, que ele foi. 3 jogos depois ele me levou para o profissional, que ele era o nosso treinador da Sub-20. No mesmo ano, ele, sendo amigo do Jair Pereira, falou: "Olha, eu tenho um lateral aqui que na época, você sabe bem, Fernando, que eram só 16 jogadores convocados para um jogo, eram, era o goleiro mais 4 no banco. Então, esses 4 que estavam no banco, eles tinham que jogar, por exemplo, quem ia na defesa tinha que jogar de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. Ele tinha que ter realmente essa possibilidade. Um jogador de meio campo, um atacante de lado e o atacante, um centroavante. Então, eu levei uma vantagem muito grande, e o Edu falando isso com o Jair Pereira. Fui convocado para a seleção em 82, em 83 me sagrei campeão sul-americano e mundial pela primeira vez. A seleção brasileira foi campeão mundial sub-20 de juniores. Então ali iniciei minha ida no América, meu profissionalismo no América. E, assim, mudou completamente a minha vida, principalmente quando eu cheguei na seleção. Logo depois, em 84, fui contratado pelo Flamengo, ficando até 89, depois fui para a Alemanha. Mas esse período, para mim, foi muito importante, principalmente a chegada do Edu. Né? Ninguém consegue nada sozinho, eu sei que precisa de um toque de alguém. Então, a chegada do Edu no América, para mim, foi o grande diferencial. Né? Eu lembro que até mesmo a minha estreia no Maracanã foi jogando de zagueiro. Eu entrei no lugar do Duílio, você conhece bem, não, ele é um paranaense. Ele machucou no jogo contra o Vasco, eu entrei de zagueiro e joguei muito naquele jogo, marcando o Roberto Dinamite, nada menos, nada mais que um grande Conheço. meu, né? Roberto Dinamite, grandão e tal. Eu joguei muito naquela oportunidade e foi a primeira vez que eu apareci realmente no cenário brasileiro assim, jogando contra um grande clube. Bom, depois a ida para o Flamengo, já convivendo com jogadores de alto nível, né? Um time que sempre foi protagonista, que sempre, embora desorganizado, naquela época o Flamengo não tinha a organização que tem hoje, ele tinha altos e baixos na questão Verdade. administrativa, mas sempre era pela força, pelo tamanho da torcida, pela pressão, era sempre um protagonista, Sempre né? jogadores também de renome, né? Jogadores de renome. E como é que foi essa transição, essa pressão de sair do América, que Uhum. naquela época era um clube, né, reconhecido, mas não tinha uma torcida, né, tão grande, e cair no maior clube do Rio, né, no clube de maior torcida, de maior apelo, de maior pressão, de maior cobrança. Como é que foi essa convivência, essa assimilação desse novo ambiente num jovem que vinha, né, de Andaraí lá? Fernando e Diogo, é assim, muito interessante que eu lembro da minha infância ainda, né? Eu sofri muito, principalmente perdi meu pai muito cedo. Meu pai era um cara que não era muito um amigo, era mais um disciplinador, né? Vamos dizer assim, um cara até certo ponto ele chegava a ser muito violento, tanto comigo, com meus irmãos e com a minha mãe. E vendo meus irmãos, por exemplo, envolvidos, um com drogas, outro com álcool, eu vi no futebol a grande oportunidade da minha vida, que eu não poderia desperdiçar.
E foi o que aconteceu quando eu cheguei no Flamengo. No início dá um medo, não tenha dúvida. Quando eu me vi diante de um Leandro, Adílio, Andrade, o Zico tinha saído porque eu fui para substituir o Júnior. O Júnior tinha acabado de sair e eu fui disputar a lateral esquerda com o Adalberto. O lateral direito era o Leandro, nada menos, nada mais que o Leandro. Então era impossível de eu ser titular ali no Flamengo, jogando de lateral direito. Então fui para disputar a lateral esquerda. Só que ao chegar lá, o Moser machucou e a gente estava com o Figueiredo, falecido Figueiredo machucado, e o Guto, que também faleceu, também machucado. E o Leandro falou para o Zagallo, que era o nosso treinador, falou: olha, eu vou de zagueiro, o Jorginho está muito bem, e você pode botar ele de lateral direito. E nunca fiquei no banco no Flamengo, por incrível que pareça. Mas falando dessa mudança, né, e dessa transição de um clube pequeno, realmente assusta. Eu fiquei com medo na oportunidade, preocupado. Falei: cara, será que eu vou dar certo aqui? Mas ao me deparar ali e ver também um Leandro conversando comigo, um Adílio me dando conselhos, um Andrade, sabe, esses caras me dando moral, dizendo: cara, você está jogando muito, acredita no teu potencial. E no momento que o Leandro falou para o Zagallo, e nessa oportunidade eu participei, estava numa reunião, ele falou assim: não tem problema não, deixa que eu vou de zagueiro. Era assim que acontecia, né? As tomadas de decisões, né? Muitas vezes eu vejo alguns treinadores de hoje que querem fazer tudo sozinho e que acham que são o líder absoluto e não consultam os seus atletas. E nessa oportunidade, Zagallo conversando, o Leandro falou: olha, pode deixar que eu vou de zagueiro e boto o Jorginho. Então, assim, eu me senti muito à vontade no Flamengo e, naturalmente, assim, a minha estreia era importante, deu ir bem, e foi o que aconteceu em 1984, estreando bem no Flamengo, disputando um grande campeonato carioca, depois fazendo um grande brasileiro também. E então, assim, o Flamengo abriu as portas para mim num cenário brasileiro e principalmente mundial. Realmente eu apareci muito, principalmente para a seleção brasileira. Fui convocado depois, não fui para a seleção de 86, estava com grandes possibilidades, até mesmo da desistência do Leandro em 86. Acabou indo o Josimar, que fez uma Copa maravilhosa, mas o meu nome era muito forte. Vocês lembram também do Paulo Roberto, né, lateral direito? Ele também estava muito forte nisso. Era Zanata, Paulo Roberto, Luiz Carlos Vim, que eram os laterais naquela oportunidade, com grandes possibilidades de ser convocados. Então, eu acho que nesse momento que a gente tem um desafio, Fernando e Diogo, a gente precisa ter muita coragem e acreditar, sabe? No meu sonho de criança, eu falei: cara, é a minha oportunidade. Eu imagino, eu saí do América, vindo do Andaraí, sabe? Onde que tive privilégio de jogar com grandes jogadores, o Gasperini, que provavelmente deve, não sei se foi teu jogador, mas grande goleiro, né? Que veio do Foi Inter para o torcedor do América. Gasperini. Isso, isso. Então, assim, Qual era a escalação do América naquela época? era Gasperini. Às vezes eu jogava de lateral direito, né? Jogava também Donato, jogava Chiquinho. Na realidade, quando eu subi, era Chiquinho, Heraldo, Everaldo e Ayrton, falecido Ayrton, Pires, Pires Moreno, Pires Gilberto Moreno, Pires Gilberto e Moreno. Às vezes entrava o César também, aí era Gilcimar, Gilson e Luizinho, o ataque. Aí depois, na minha época, já eu entrei como lateral direito, eu Era já bom esse time, hein, Jorginho? muito bom, muito bom. Esse time foi o campeão dos campeões, né? A oportunidade lá em 82. Eu cheguei um pouquinho depois, subi em agosto. Eles tinham sido campeões dos campeões se eu não me engano, em junho de 82. Eu cheguei em agosto de 82. Então, essa era a base do América daquela época. Bem diferente do que a gente Era está o vendo Gilson hoje. Gênio, né? Gilson Gênio. Não era o Gilson Gilson Gênio. Isso, Gilcimar também. irmão Gilcimar do é um Gilmar, atacante. isso. Os dois vieram do Fluminense, assim, era um timaço. O E Pires depois foi para o Luizinho, Vasco, e eu fui para o Luizinho Flamengo, tinha o jogado no Donato foi Inter. para o Vasco. Luizinho Exatamente. era do César, né? Oi? Luizinho era irmão do César, né? Isso, do César centroavante. César Isso. centroavante. Não, eu me lembro de todo esse time aí. Eu não me lembrava que tu tinha participado, mas era um time que sempre era encardido para os maiores lá, né? Sempre teve. Verdade, verdade. Nessa oportunidade ali de 82, 83, 84, a gente fez grandes campeonatos, chegamos à final do Campeonato Carioca em 82, acabamos perdendo tanto para Flamengo quanto para Vasco de 1-0 e saindo nesse. Foi um triangular entre os três ali e a gente acabou sendo eliminado, mas era um timaço, um time que realmente dava muito trabalho para os grandes do futebol brasileiro.
E, Jorginho, me conta uma coisa. Tu começa a base com quantos anos? Com 13 anos de idade, eu fui fazer um teste, como eu falei, de zagueiro. Aí comecei ali, passei no teste, mas o América não, quer dizer, não é que o América não disputava. O América disputava o infantil, né, do sub-15, com os jogadores basicamente filhos de diretores. Era uma peixada, né? Era mais social do que Exatamente. competição. O nosso time estava sendo formado, na época, o seu Djalma, que era o nosso treinador, montando essa equipe ainda no Nacional, em Guadalupe. E a gente ficou fazendo 2 anos, eu fiquei 2 anos só fazendo amistosos com a América. Só vim passar a disputar um campeonato já no juvenil, que era o Sub-17. Essa convivência com o Zagallo, o maior treinador do país naquela época, recente, não, assim, sempre participando de seleções, ou como treinador, ou como coordenador, campeão mundial em 70. Como é que era o Zagallo como treinador? O que que tu tirou de ensinamentos para a tua futura profissão do Uhum. Zagallo? A questão tática dele, ele sempre foi uma pessoa muito atenta na questão tática, meio campo recheado, povoado, meio campo forte, marcação. O que que tu tirou do Zagallo para a tua sequência de carreira? Bem, o Zagallo ele foi um jogador muito tático, né? Então eu acho que ele já trouxe isso, né, como um atleta e ele foi muito importante na minha formação hoje como treinador, porque ele, além de ser um cara que tinha todo o conhecimento de sistemas e da organização tática da equipe, ele era um cara muito motivador e muito preocupado com o ambiente. Ele queria muito sempre um ambiente muito para cima, muito positivo, né? E aquele cara sempre dizendo o seguinte: isso aí eu pude conviver muito mais com ele. Aí eu fiquei com ele ali em 84, mas logo em seguida, 85 mudou. Mas depois tive o privilégio de trabalhar com ele ali durante provavelmente aí uns 6, 7 anos na seleção brasileira. E era esse cara motivador, o tempo todo botando para cima, levantando moral, dizendo que a gente ia conseguir, que a gente ia ser campeão, sabe? Então esse era o Zagallo que eu conheci lá em 1984 no Flamengo, me dando moral. Quando o Leandro falou isso para ele, ele conversou comigo, ele falou: acredito em você, você tem todo o potencial, a gente não tem zagueiro, eu vou botar o Leandro de zagueiro e eu confio muito no teu futebol. Você veio por uma circunstância assim, da saída do Júnior, você vai disputar a vaga com o Adalberto, mas com essa oportunidade que você está tendo agora na lateral, quem sabe você não fica ali direto e o Leandro se fixa de zagueiro. E graças a Deus isso aconteceu, porque se o Leandro voltasse para a lateral, eu tinha que esperar um pouquinho mais, porque para mim, né, pelo menos aqueles que eu vi jogar, eu não tive a oportunidade de ver o Carlos Alberto Torres jogar tão bem quanto eu vi o Leandro, Nelinho e tantos outros laterais, Toninho, mas para mim foi o melhor lateral do mundo. Então, o Zagallo realmente assim marcou a minha vida, foi muito importante. A minha escolha, inclusive, de ter ido para lá através dele, ele que me pediu a minha contratação, e eu sou muito grato a ele por isso e lamento muito não tê-lo aqui por perto. E a gente gostaria muito de ter o velho Lobo ainda perto da gente. Na sequência, no Flamengo, quais foram os treinadores com quem tu conviveu? Flamengo foi Lazzaroni, Zagallo, Lazzaroni, João Carlos, Tele, e Carlinhos. Carlinhos ainda tive ainda. Peraí, tive mais dois. Eu tive um paulista, esqueci o nome dele. Mas daqui a pouco eu lembro. Mas foram esses os treinadores que eu tive no Flamengo. O Lazzaroni introduziu no Brasil aquele 3-5-2, né? E foi talvez o Noventa. melhor 3-5-2 que eu tenha lembrança, principalmente Uhum. na seleção. Não sei se no Flamengo ele fazia o 3-5-2, mas Não na fazia. seleção com certeza foi o melhor 3-5-2, né? Ele não fazia isso no Flamengo, a gente jogava num 4-4-2. Para a gente na seleção foi até uma novidade, apesar de muitas vezes na Alemanha, eu já estava jogando na Alemanha, a gente jogava no 3-5-2 e foi assim, revolucionou, porque muitos clubes depois, inclusive a seleção de 2002, jogou num 3-5-2, tudo bem que puxou um volante, o Edmilson, para um líbero ali, mas ele basicamente jogava num 3-5-2 e muitos clubes passaram a jogar no 3-5-2 após, infelizmente, a nossa derrota,
né, em 1990 contra a Argentina, mas muitos treinadores adotaram, então, a partir daquele momento ali, o 3-5-2 e foi, em muitos clubes aqui, sucesso no Brasil. Aquele 3-5-2 da seleção, tu fazia parte, né? Fazia parte, eu jogava de ala, a gente tinha ali, era Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes, às vezes entrava o Moser, mas era basicamente o tripé ali. Alemão, Dunga, Valdo, às Isso. vezes o Silas, na frente Miller e Careca, né? Ilha e Careca, Romário e Bebeto estavam no banco, principalmente de 90, né? Porque o Romário tinha tido uma contusão e Bebeto também, mas os dois tinham tido um grande sucesso. Esse é um dos problemas que, naquela oportunidade ali, tinha uma pressão muito grande em cima do Lazzaroni, que Bebeto e Romário tinham feito uma Copa América maravilhosa, né? A gente lembra aquele gol do Bebeto de voleio, Romário ajeitando para ele, Silas cruzando, Romário ajeitando, Bebeto dando um voleio. Então eles tiveram um sucesso muito grande, campeões ali, de repente chega na Copa do Mundo, entra Milha e Careca, e infelizmente a gente acabou perdendo aquela Copa. Mas basicamente, isso é muito importante também, né? Já que a gente está falando aqui com provavelmente muitos gestores, pessoas aí da área de futebol e que querem realmente assim ter um controle. O extracampo, né, Fernando e Diogo, é muito importante. E eu tenho certeza absoluta que nós perdemos aquela Copa fora de campo, porque as coisas não caminharam bem. Foram experiências que em 94 nós pegamos, anotamos cada detalhe que aconteceu errado em 90 para a gente não repetir para 94. E na apresentação em 94 nós fomos e colocamos aquilo ali na mesa e falamos, ó, isso a gente não pode realizar mais, nós temos que fazer diferente. Por exemplo, posso citar para vocês, discutir premiação dentro de uma Copa do Mundo. A gente falou, ó, reunimos lá na Granja, define aqui qual é a premiação. Ah, vai ser X para cada atleta, nós queremos que seja dividido pelo número da delegação. Eram 40 membros da delegação, não era tão grande como é hoje, vai mais de 80 profissionais, mas eram 40 profissionais, inclusive o chefe da delegação, Mustafa Contursi, que era presidente do Palmeiras na época, foi o nosso chefe da delegação, então, em 94. Então, todos ganharam a mesma coisa, porque em 90, por causa dessa divisão de prêmios, também teve problema não apenas da gente discutir a premiação dentro da Copa do Mundo, mas quem deveria levar e quanto deveria levar dentro de uma Copa do Mundo. Então, a gente perdeu, na realidade, fora de campo, porque a gente, inclusive, dentro da Copa do Mundo, a gente estava discutindo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Lazzaroni, um cara que eu aprendi muito com ele, mas eu acho que naquele momento ele precisava ser mais um líder ali e falar assim, não, quem manda aqui sou eu que decido. Porque colocou diante do grupo, se joga com 3 centroavantes, joga com 3 zagueiros, o que é melhor, e isso trouxe um grande problema dentro do grupo, e esse problema financeiro acabou dividindo comissão técnica e jogadores, depois jogadores com jogadores, tinha jogadores que já estavam bronqueados com o outro, porque um queria que o massagista permanecesse na premiação, que o médico permanecesse, que o assessor de imprensa permanecesse, outros não queriam que eles permanecessem pelo menos numa premiação que a CBF, também os jogadores, você vê quanta loucura, os jogadores descobriram que a CBF havia ganho mais do patrocinador do que havia se pronunciado, havia falado claramente para a gente. Então, ali entrou um valor a mais que foi uma discussão terrível dentro de uma Copa do Mundo. Então, nós perdemos uma Copa do Mundo, literalmente, de 1-0 para a Argentina, mas massacrando a Argentina, tendo bola na trave, várias bolas na trave. De todas as formas, nós tentamos fazer o gol, mas a coisa não entrava. Por quê? Porque fora de campo, a coisa não estava bem, a gestão do grupo não foi aquela que a gente imaginava. Tinha algum direito, desculpa. Não, eu ia perguntar se esse diagnóstico foi feito somente por vocês, Jorginho, como jogadores, e vocês chegaram lá para pontuar isso, ou se também tinham outros gestores naquele Tinha momento. algum, complementando a pergunta do Diogo, em 90, em 94, qual foi a diferença diretiva? Quem é que tinha comando fora do campo? Diretor executivo, diretor de seleções? Eu não me lembro disso, por isso estou perguntando. A gente não tinha um diretor executivo, não existia esse papel. Na realidade, a gente tinha o papel do supervisor, Que era que o era Américo Faria, né? o professor Américo Faria, que é um cara que eu depois tive o privilégio de trabalhar com ele de 2006 a 2010 como auxiliar técnico do Dunga e conheci ele pessoalmente. Ele é um cara muito capaz, mas era sozinho. A gente tinha o Luiz Henrique, que era
um preparador físico, mas ao mesmo tempo também era um gestor, que foi preparador físico durante muito tempo também no Flamengo, mas não tinha esse papel desse executivo, né? E o Américo Faria que fazia toda a parte de viagem, responsável por toda a organização logística, mas também de tomada de decisão. Bem, partiu de nós atletas, nós nos reunimos, conversamos entre nós, principalmente jogadores da Europa, que estava lá, Dunga, eu, a Careca chegou a participar um pouco, mas no final já o Careca já não estava mais sendo convocado, ele pediu, inclusive, para não ser mais convocado, que ele estava sendo muito pressionado naquela oportunidade. E então os jogadores mais velhos ali, como Raí, Ricardo Gomes, a gente se falou e quando nós nos apresentamos, nós tivemos uma reunião e determinamos algumas coisas. Por exemplo, a gente queria saber premiação, quanto que é? Aí definiu já na Granja Comari. E nós dividimos o valor, eu posso até falar, deu US$ 80.000. Era US$ 40.000 da CBF, US$ 40.000 da Umbro, na época que era patrocinadora da CBF. Quer dizer, seria mais de 100 mil, mas nós decidimos que o roupeiro ganharia a mesma coisa. Cara, foi uma felicidade, foi um ambiente dentro da seleção brasileira, assim, de muita positividade, de muita alegria, porque o massagista, o fisiologista não tinha também. A gente tinha o fisioterapeuta, os dois massagistas, os dois roupeiros ganharam a mesma coisa do que o Romário, do que cada um jogador e do que o chefe da delegação. Então, isso fez uma grande diferença. A gente definiu quantos ingressos cada jogador teria por jogo, se teria folga ou não, as camisas, quanto que a gente levaria, que não entraria. Uma coisa que foi muito importante, a gente não tinha mídias sociais. Então a gente decidiu que não entraria ninguém dentro do nosso ambiente de trabalho. Você que sabe bem, provavelmente, não sei na tua época lá como presidente, mas eu, por exemplo, era atleta de Cristo, né? A gente fazia sempre uma reunião. Nós falamos, nós não vamos trazer ninguém de fora que entre aqui. Se eu quiser fazer uma reunião, a gente faz no quarto, ou a gente tinha um espaço que a gente recebia família, amigos e imprensa numa tenda chamada da Umbro lá. Desculpe aí a propaganda, tá? Mas era a tenda lá era a tenda que eles montaram para a gente lá. A gente atendia o pessoal lá. A gente ia para lá para fazer reunião. Se algum jogador quisesse ir, ele ia para lá. Então, só para dizer assim, em nenhum momento a gente teve uma pessoa de fora entrando no nosso ambiente de trabalho. Naquela oportunidade, foi possível, né? E a gente não tinha. Eu lembro que até que o Gilmar Rinaldi queria trazer umas fitas cassete não, não é DVD, são fitas, né? Aquela VHS. Fita VHS para poder mostrar fantástico, mostrar um momento de esporte falando. A gente falou, não, a gente não quer. A gente não quer passar nada aqui, mesmo que seja uma coisa positiva, a gente não quer. Por quê? A gente quer estar focado em ser campeão do mundo. E isso aconteceu com essa seleção. Para vocês terem ideia, nós tivemos 7 jogos. Foram 7 jogos que nós fizemos. Os 7 jogos nós tivemos uma reunião 4 horas antes do jogo para saber se tinha qualquer tipo de problema. Romário, tem algum problema contra o Bebeto? Alguma coisa, ficou alguma coisa, alguma picuinha para ser resolvida? A gente tinha uma reunião para decidir que a gente ia entrar em campo com a cabeça livre, com o coração livre, e então por isso que a gente tomou essas decisões na Granja Comari, e quando aconteceu, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, foi literalmente o que aconteceu. Todo mundo tinha que ir junto, a gente chegou até momento, até com o Parreira, ter um atrito com o Parreira, porque era obrigatório todos irem juntos para o treino e voltarem juntos do treino. Só que o Parreira, eles foram, tanto ele, Zagallo e o Moraci, voltaram antes de o Américo Faria para poder ver um jogo de um possível. Na época a gente não tinha tanta essa possibilidade de gravar e entregar rápido, de ver, né, ao vivo ou tá com uma A gravação. análise de desempenho não era como hoje, Não né? existia uma análise de desempenho, na realidade. Não existia essa análise. Quer dizer, na realidade existia o Jairo dos Santos, que era o cara que analisava os adversários e passava isso para o Parreira. Mas não tinha imagens, não tinha absolutamente nada. Então, eles voltaram antes. Por causa disso, eu era o chefe da caixinha. Eu era o presidente da caixinha. E os caras falaram, tem que multar o Parreira. Cara, foi a primeira vez que eu vi o Parreira nervoso. O Parreira, literalmente, quando eu falei para ele, professor, com o maior jeito e tal, os caras botaram pilha para eu falar.
Eu falei, cara, não posso, é o chefe, é o nosso treinador, não tem como é que ele vai? Mas ele que falou que tinha que multar e tal, quando eu fui falar com ele, cara, a primeira vez que eu vi o Paeira nervoso, ele deu-lhe um tapa na mesa, todo mundo parou de almoçar, ele falou, vocês estão de sacanagem comigo, vocês estão achando que a gente está de brincadeira, eu fui ver um possível adversário nosso, se eu não me engano era os Estados Unidos, sendo indo para as oitavas de final, e aí, quer dizer, naquele momento a gente percebeu o seguinte, até naquele momento, a gente viu que existia um líder. Ele comandou, ele falou assim: eu não estou aqui de brincadeira, eu estou fazendo o melhor por você. Ele deu literalmente uma porrada na mesa. E a gente viu ali, a gente tem um líder realmente, um cara que comanda. Todo mundo ficou quietinho. Os caras tiraram onda de mim, né? Começaram a me sacanear, porque, pô, tomei um susto do caramba. Mas assim, foi muito bom a gente ver aquilo ali, uma postura dele firme, porque ele estava fazendo o melhor para a seleção. Naquele momento, só os jogadores fizeram parte dessa caixinha. Então, para dizer a seriedade desse grupo, a gente não ganhou por um acaso, que a gente aprendeu com o nosso insucesso, a gente aprendeu com a nossa derrota, a gente aprendeu com a nossa dor. Jorginho, eu quero falar sobre o jogo com a seleção dos Estados Unidos, mas antes eu quero saber, dentro dessa preparação, dentro desse contexto de responsabilidade e de atentar para todos os detalhes, teve alguma coisa contigo que tu te arrepende, que tenha acontecido nessa seleção, nessa Copa? Alguma coisa aconteceu fora da tua, uma perspectiva normal na tua carreira, né? Alguma coisa aconteceu porque tu acabou não concluindo o jogo da final, né? E eu ouvi uma manifestação tua no Instagram e eu queria ver se realmente eu entendi corretamente aquela colocação que tu fez. Sim, foi. Eu, com certeza, né? A gente erra na vida e eu acho que eu tive um grande erro, principalmente antes da final da Copa do Mundo. Nós tínhamos feito o jogo contra a Suécia, ganha a Suécia ali um cruzamento meu para o Romário, tentei de todas as formas, graças a Deus ali aos 35 minutos do segundo tempo encontrei o Romário ali com um belo cruzamento, o baixinho subiu muito bem, cabeceando para baixo, no gol do Raveri. Um dia depois, no dia 14, nós tivemos folga e eu levei alguns membros da delegação, como roupeiro, massagista e tal, para ir para a Nike, passamos um tempo na Nike ali, e depois eu tomei uma decisão que eu havia sido convidado por uma emissora de TV para fazer uma reportagem. E foi muito legal. Eu fui para a Universal Studios, participei de um show lá da família Flintstones, mas eles anunciaram que eu estava lá e foi assim, aquela muvuca, gente pra caramba vindo em cima de mim, tirando foto e tal. Levei um tempo ali, mas nada estressante. O grande problema é que eu, para ir para a Universal Studios, levei 40 minutos. Só que na volta, Los Angeles parou, literalmente parou. Eu levei 6 horas para chegar. Eu cheguei aproximadamente, já estava chegando já 10 horas da noite, que era o horário máximo da gente poder se apresentar de volta ao hotel da seleção. Eu acredito que isso teve uma influência muito grande, porque era um dia que eu precisava descansar, fazer o que a gente chama de recover hoje, né? Um dia após o jogo, a gente ter todo o controle, fazer uma massagem, né? Dar um trotezinho, dar uma soltada, de repente até mesmo fazer um trabalho de força, que hoje é muito feito um dia após jogo. Bem, eu fiz tudo errado. Foi uma decisão minha. Alguns jogadores ficaram no hotel, outros jogadores tomaram a decisão de almoçar com a família, de ir para outro local, e eu tomei uma decisão. Mas eu também, sinceramente, eu não achava que eu poderia passar por isso, que eu pegaria um trânsito tão grande como aconteceu, de 6 horas vindo e sentado numa van que não era tão confortável assim, e isso atrapalhou muito. Então, com 22 minutos eu saí do jogo, dei a vaga para o Cafu, por isso o Cafu hoje tem 3 finais de Copa do Mundo consecutivas, sendo campeão em duas e vice-campeão de 98, né, ganhando em 94 e em 2002. Isso aí foi muito bom, né? Pude contribuir com um grande amigo, o único cara que tem 3 finais de Copa do Mundo, mas por outro lado, machucou muito. Foi um momento que eu chorei, um momento que eu muito triste, tomando banho, eu lembro até hoje passando aquela coisa na minha cabeça, falei, o que que você fez? Por que que você saiu? Por que que você não ficou no hotel? Então é algo sim que eu me arrependi muito de ter feito. Que bom que a gente foi campeão, não mudaria em nada a minha presença dentro de campo, foi para os pênaltis, mas não tenha dúvida que eu teria uma grande satisfação
de participar de uma final de Copa do Mundo jogando o tempo todo. Seria maravilhoso, mas infelizmente é um erro que eu aprendi com o meu erro e que eu falo para os meus atletas hoje, o quão importante é você cuidar do seu corpo, você entender que você precisa, né, os gestores precisam realmente passar isso para os seus atletas, né, independente se ele é um treinador, se ele é um diretor executivo, se ele é um coordenador técnico, a importância que tem de falar para ele, cara, cuide do seu corpo. É pouco tempo que nós temos como jogador, aí o máximo 20 e poucos anos. Agora, com a fisiologia hoje cada vez melhor, a medicina cada vez melhor, a gente consegue ultrapassar um pouquinho o limite dos 20 anos. Mas isso me deixou muito triste, foi um grande arrependimento que eu tive. Essas coisas trazem uma lição para o resto da vida, né? E Verdade. sempre que tu pode, tu transmite para as pessoas, né? Para que o erro não seja cometido por outros, como foi cometido pela gente. É Mas eu quero melhor a gente esgotar, aprender com os erros, é melhor a gente aprender com os erros dos outros, né? é, Porque o nosso dói, dói muito, dói Dói muito. menos, né? mas eu quero esgotar a fase seleção 94, seleção campeã, um jogo contra os Estados Unidos, porque teve um momento culminante ali que foi a expulsão do Leonardo, né? Verdade. Onde todo mundo teve que se redobrar, né? Redobrar esforços, redobrar garra, determinação, foco, né? Como é que tu viveu aquele momento, né? Como o que isso representou para ti, né? A saída do Leonardo. Primeiro foi assim, foi um baque muito grande, porque todos que conhecem o Leonardo sabem que ele é um jogador muito leal. E foi literalmente assim, sabe, um reflexo dele de querer se livrar do atleta, e o atleta naquele momento o Tabi Ramos, ele estava quase que agachado, um pouco mais abaixo. E se o cotovelo do Leonardo pegasse no peito dele, não aconteceria nada, no máximo ele tomaria ali um cartão amarelo. Então, primeiro foi o baque por um companheiro estar de fora. Só que chegou dentro do vestiário, foi muito legal que a gente lembrou da Copa de 90. A gente falou, a gente não vai ficar nas oitavas de final como aconteceu Porque esse time aqui é diferente, esse time aqui tem responsabilidade. A gente lembrou das nossas reuniões, a gente lembrou do pacto que nós fizemos lá na Granja Comari, daquilo que nós pedimos para a comissão técnica, para que fosse quase que lei durante a Copa do Mundo, de, sabe, algumas determinações, algumas coisas que a gente precisava cumprir. Então a gente falou, rapaziada, Leonardo está fora, mas a gente tem que dar tudo. Vamos dar a vida agora, mas a gente tem que passar pelos Estados Unidos. E foi o que aconteceu. A gente se uniu realmente, o time, a gente fez um grande segundo tempo. Não foi fácil, foi muito difícil, mas a gente conseguiu, sabe, arrancar lá de dentro assim aquela força, aquela união, aquela vontade, aquela paixão que a gente tinha, né, pela camisa da seleção brasileira, pela seleção brasileira. Eu lembro que a gente ficava o tempo todo, cara, como é que deve estar o Brasil agora, né? Cada vitória que a gente obtinha ali, a gente queria imaginar, porque a gente lembrava quando a gente era ainda um torcedor e lembrava daquele povão parando, tudo parado, não passava um ônibus, não passava nada. Então, sabe, a gente lembrou dessas coisas dentro do vestiário, cara, e a gente se uniu ali. E eu acho que aquela imagem que a gente passou a ter no jogo contra a Bolívia, lá nas eliminatórias ainda, voltando um pouquinho atrás lá, de mãos dadas, a gente fez aquilo ali, sabe? A gente fez um pacto, vamos voltar e a gente vai ganhar, e a gente vai passar. E o Zagallo, voltando novamente, o Zagallo mais uma vez falando, eu acredito em vocês, já falei para vocês, faltam só 4 jogos para a gente poder. É esse aqui, o segundo tempo, e mais 3 jogos que a gente vai ser campeão. E isso dava uma força, uma energia tão grande no nosso coração fez uma grande diferença para a gente naquele segundo tempo. Jorginho, me conta um pouquinho. Vocês tinham alguma preparação durante a Copa para mudanças táticas, assim, se acontecesse algo nesse sentido? A gente comenta muito nas nossas aulas aqui do perfil do treinador, desse modelo de treinamento. Vocês tinham naquele momento, tão pouco tempo, alguma preparação para, se nós perder um atleta, como é que fecha 2 linhas de 4? Ou era muito mais no improviso de vocês se organizarem ali nesse sentido? Não, não. O Parreira tinha falado isso, principalmente quando a gente perdeu o Leonardo já quase no final do primeiro tempo. Então foi rapidamente ali, já era natural que o Romário era o cara de área e o Bebeto era aquele jogador, o segundo atacante, que
em alguns momentos ele vinha ou com volante ou aberto, aí o Raí já pegava um homem por dentro. Então já tinha já essa preparação se por um acaso acontecesse alguma coisa. Então a gente fazia um 4-4-1 e isso foi feito também no segundo tempo. Isso, o Parreira era muito, muito inteligente, um cara muito estudioso. Você vê um cara que não foi um atleta, mas um cara que estudou pra caramba, começou na seleção como um preparador físico, e ele, além de também ter o Zagallo do lado dele, mas assim, já era natural para a gente que a gente sabia que em caso de uma falta de um atleta, principalmente um jogador, como aconteceu ali do Leonardo, a gente baixava o Zinho, basicamente, como quase que um lateral esquerdo, e o Bebeto completava a linha de quatro à frente da nossa primeira linha defensiva. Jorginho, depois do Flamengo, e aí, em meio a essa grande seleção brasileira, a Alemanha, Bayer Leverkusen, né? Como é que foi a tua Então, chegada na Alemanha, sem o idioma, né? Com a cultura totalmente diferente, o distanciamento natural que os alemães têm em relação a todas as pessoas, não só os estrangeiros, mas eles são já culturalmente pessoas que não têm uma aproximação, né? Como é que foi a tua chegada lá e como é que tu te adaptou rapidamente e virou um alemão praticamente? é verdade, é verdade. Eu aprendi o alemão também muito rápido e eu acho que isso foi fundamental. A minha chegada, os meus primeiros 3 meses foram decisivos para minha permanência lá, porque eu sofri muito no Leverkusen. Tinham dois jogadores, eu não vou citar o nome, mas tinham dois jogadores muito nojentos, mas muito nojentos. Aqueles caras, sabe, cri-cri, que sabe assim, tipo assim, falo para vocês de coração, eles falavam para mim assim, seu brasileiro de merda. Você não vai vencer aqui. Volta para o teu país. O que você veio fazer aqui? Cara, eu não entendia, e eu não estava entendendo direito, mas eu entendia algumas palavras sabendo que os caras estavam. E aí o tradutor foi e traduziu para mim o que estava acontecendo. Ele falou: Jorge, não liga para eles, não se. E aí algumas pessoas, tanto o meu tradutor, o meu fisioterapeuta e o meu preparador físico, eles foram fundamentais nesse momento, me ajudando, sabe, de falando assim, cara, você é um jogador de seleção. Você vai vencer, você vai conseguir ultrapassar esse momento difícil. Não liga para eles, isso é ciúme. Na realidade, eles gostariam de estar na tua situação. Esses dois jogadores que pegam no teu pé já foram convocados para a seleção. Hoje eles já estão com uma idade avançada, eles não são mais convocados. Então, não esquenta, toca a sua vida e eu tenho certeza, sabe? Então, o Hans, que faleceu, que era na época Hans da Adidas, chamado de Hans da Adidas, ele passou a ser lá meu tradutor, e o Cholek, que era o meu fisioterapeuta, e o Peter Hermann, meu preparador físico, me ajudaram muito, me fortalecendo ali, me ajudando, me dando conselhos, e isso usando o Hans como tradutor, porque eu não entendia bem, e foram decisivos. Então, assim, eu cheguei num país em que tem uma língua muito diferente, realmente, o clima é muito frio, e por causa do clima frio, as pessoas são mais reservadas, elas são mais fechadas. Posso dizer para vocês de coração, quando você arruma um alemão, quando você consegue um amigo alemão, você consegue para a vida toda. É difícil de arrumar uma amizade de alemão, mas quando você tem para a vida toda, né? Às vezes eu vejo aqui, né, o carioca, né, o jeitão dele, muito amigo, gente boa pra caraca e tal, mas muitas vezes é só aqui, só na boca, ele não vai lá no coração. E na Alemanha eu aprendi isso. Então, assim, eu ultrapassei, eu aprendi o idioma, em 3 meses trabalhei pra caramba, estudei muito, tinha professora particular em casa, junto com a minha esposa, então aprendi o alemão. Lá, já nos primeiros 3 meses, já dei uma entrevista alemão, mesmo falando devagar, com dificuldade, mas falei alemão. Comecei a falar alemão já em dezembro, já estava falando, que eu cheguei lá em setembro. Ultrapassei aquela questão lá de frio, sabe, para um carioca é muito difícil se adaptar, talvez para um gaúcho seria mais fácil se adaptar lá no frio. E para mim também foi muito importante a minha esposa, porque um dia eu cheguei tão cansado em casa, a gente tinha perdido um jogo, os caras falaram tanta besteira para mim, que eu cheguei em casa e falei, amor, acho que eu vou embora. Falei para minha esposa, a Cristina. E ela falou, tá maluco? A gente morava de aluguel. A gente morava, inclusive, num apartamento do Baltazar, do antigo Baltazar Centroavante, de aluguel.
a gente está vindo aqui, a gente vai ter a nossa vida aqui. Você fez um contrato de 3 anos, você vai ganhar bem pra caramba, e daqui a pouco você está passando, daqui a pouco os caras você vai aprender o alemão, você vai aprender a debater com eles. Então, assim, a importância da esposa nesse momento, né? Daquela tua companheira, dela tá fechada contigo e dela não dá para trás, porque normalmente a mulher quer vir embora, né? Ela quer vir para casa. Então, né, até mesmo nessa área de um gestor, tem vários profissionais que já estão saindo do Brasil, né? E se Deus quiser, a gente vai pegar esse mercado forte aí, né? Quem sabe, então, a importância que tem da esposa, da sua companheira, estar contigo, estar batalhando contigo, e foi um momento muito importante para mim. Eu permaneci lá e fiquei 3 anos. Então, assim, consegui superar ao ponto de, no último ano meu, que foi em 92, temporada 91 e 92, eu era o capitão da equipe, então substituindo aquele cara que era o meu capitão. Cara, foi um momento de grande alegria para mim de ver. E aí eu lembrei e agradeci ali ao Czolek, agradeci ao Hans, depois por telefone, que o Hans já tinha vindo embora, já tinha aprendido muito bem o alemão, e também ao Peter Hermann, meu preparador físico, por ter me ajudado a passar por aquele momento difícil. Jorginho, tu cita um pouco aí a questão do teu staff. Esse staff, tu te preparou para levar ele ou encontrar ele aí na Alemanha? Ou o clube que te orientou? Como é que foi essa montagem? Porque hoje é muito comum os atletas de alto Isso. rendimento ter o seu próprio staff, seu fisioterapeuta, preparador, nutricionista, chefe de cozinha, né? Ter toda uma estrutura por trás. Não, eu não tinha nada disso. Na realidade, o Leverkusen que contratou o Heinz, por ele ser um alemão e falar muito bem o português, está trabalhando há muitos anos aqui no Brasil, contratou ele para poder me dar pelo menos os 3 meses ali. Mas ele falou bem claro: são só 3 meses, e se possível, eu vou ficar até menos tempo com você para que você possa aprender o alemão. E eu vi que isso era necessário mesmo. Quando deu em dezembro, ele foi embora. Eu vim embora também de passar uns 15 dias aqui no Brasil, depois de um jogo que nós fizemos contra a Holanda, lá em Amsterdã. E aí fez toda a diferença na minha vida, né? A permanência dele durante esses 3 meses comigo. Mas eu não tinha nada. Não tinha o que os atletas têm hoje. Que bom que eu cheguei lá, encontrei uma fisioterapia muito moderna. A gente aqui na época ainda fazia gelo e toalha quente. Então, em muitos momentos, se eu não tivesse em 90, para você ter ideia, se eu não tivesse em 90 o filé, que revolucionou a fisioterapia no Brasil, com uma fisioterapia agressiva mesmo, né? Eu não teria jogado a Copa de 90, aqueles jogos, porque eu machuquei no primeiro jogo, tomei uma pancada, minha perna estava completamente inchada e eu fazendo gelo e toalha quente. Os meus massagistas, a gente não tinha fisioterapeuta. E naquele momento ali o filé estava lá, que o Romário que levou ele. Aí começou essa coisa de fisioterapeuta, fisiologista, nutricionista. Então, assim, eu não tinha realmente. Meu staff lá, na realidade, era eu e o Hans, meu parceiro diário. No Leverkusen, tu trabalhou com um treinador da Suécia que jogou a final de 58 contra o Brasil, o Eriksson. Não, não tive esse privilégio. Não, Eu não trabalhou com ele? eu trabalhei apenas com dois treinadores, que foi é, Jürgen Gersdorf, e o segundo. Ai, rapaz, eu tô ficando velho, viu? Você sentinha esquecendo das coisas aqui. E tive mais um outro treinador, são os dois alemães. Não tive o privilégio de trabalhar com ele, não, porque esse é uma fera, né? Eu pensei que eu imaginei, lembrei que tu tinha trabalhado, mas então não aconteceu. E eu queria exatamente fazer um questionamento sobre a cultura desse profissional, que Uhum. trabalhou também na Itália, né? E era um treinador de renome. E eu queria saber a relação com ele. Mas como foram os treinadores alemães? Como é que eram os trabalhos dos treinadores alemães? Né? E o que tu tirou de ensinamento para o teu futuro como treinador depois? Tu chegou a tirar alguma coisa? Trabalhos Não, táticos, né? sinceramente. A questão, as orientações, os trabalhos da semana, o planejamento, como é que foi essa relação com o treinador? Então, foi muito boa, porque assim, eles até me achavam que eu era um brasileiro bem alemão, né? Que eles falavam em Deutsche Brasiliana, porque eu me encaixei muito bem no sistema Como de é que eles jogo. jogavam? Como é que tu jogava lá? Eu jogava de Tá de volante. volante lá, né? Eu era o segundo volante, exatamente. Eu era o volante um pouquinho mais adiantado.
A gente jogava assim, jogava no 3-5-2 às vezes, mas muitas vezes jogamos num 4-4-2, né? Ou às vezes num 4-3-3 também, que eu era esses, né? O primeiro volante, eu ficava aqui com mais quase que um meia. Então a gente revezava muitas vezes e eu fiz muitos gols, me aproximei muito da área. Foi uma forma diferente de jogar. Só que o que eu percebi que naquela oportunidade ainda não tinha chegado ainda essa área tática forte na Alemanha, né? Não era muito debatida, era mais um futebol força. E principalmente eu jogando no Leverkusen, que era um time mediano, um time que primeiro, assim, queria se manter na primeira divisão e chegar a uma UEFA. Não tinha ambição na época, como aconteceu no ano passado, de ser campeão, né? Com Xabi Alonso. Então, é um futebol muito força. Eu me encaixei facilmente ali jogando como um volante, porque eu era um cara muito disciplinado, muito determinado, chegava junto, não tinha medo, né? Mas eu não consegui, naquela oportunidade, ver nenhuma evolução tática por parte desses treinadores dali, né, do Leverkusen. Chegando no Bayern de Munique já foi diferente. Eu peguei o Erich Ribbeck, que foi um treinador de seleção e era um treinador mais tático, já voltado para a parte tática, e logo depois peguei o Trapattoni, que era puramente tático. É impressionante que 2 horas ele treinava o 10-0. Era o tempo todo taticamente e os jogadores alemães não estavam acostumados com isso. Isso aí foi um choque de cultura muito grande, porque ele fazia Como é que o Trapatores se comunicava? ele tinha ele tinha um tradutor, mas ao mesmo tempo ele era muito engraçado, cara. Ele tentava falar alemão, a gente morria de rir com ele, porque ele falava muito, muito engraçado e errado. Então ele trocava as palavras e dentro do campo, então a gente. Mas ele era um cara sensacional, um cara muito gente boa e todo mundo gostava dele. Só que foi um choque de cultura muito grande, porque a gente sabe que na Itália, principalmente nessa época, e agora continua sendo. Defensivamente, principalmente, eles são muito fortes taticamente, eles organizam muito bem, e o Trapattoni era esse cara. Só que o Bayern de Munique era um protagonista, era um time que tinha que amassar o adversário. Então a gente estava muito defensivo, vamos dizer assim, muito preocupado com a parte defensiva, mas era exaustivamente treinado esse posicionamento, o que fazer quando a gente perde a bola, o que fazer quando a gente está com a bola no tiro de meta, como fazer o movimento e tal. E isso era cansativo para o alemão, porque eles estavam acostumados com jogos reduzidos. E essa coisa de jogo reduzido que a gente tem hoje, jogo reduzido por jogo reduzido, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser que você tenha alguma estratégia para aquele jogo reduzido. Né? Você tem algum trabalho a ser feito, realizado, né? De repente numa transição defensiva ou ofensiva, ou num pressionar, numa marcação linha alta ou uma marcação linha baixa. Tem que ter algum trabalho para que você possa realizar através desses jogos. E na Alemanha era simplesmente 5 contra 5, porque tinham 20 jogadores, 2 grupos ali, 2 campinhos de 5 contra 5, bicho pegando, todo mundo dando tudo, não desiste nunca, era isso basicamente que era feito. Claro que depois, principalmente o Guardiola chegou na Alemanha, a coisa mudou muito. Eu acho que começou, na realidade, nem com o Guardiola. Começou quando a Alemanha perdeu a Copa do Mundo em casa, e ali com Klinsmann e já o Jürgen Löw, Joachim Löw, eles já mudaram completamente a forma de jogar do alemão, eles passaram a capacitar os treinadores de escolinha, treinadores da base, para que eles pudessem desenvolver um sistema tático de acordo com aquilo que eles estavam pensando nos clubes e na seleção, principalmente. Mas o Trapattoni, então, acabou não tendo sucesso no período que trabalhou contigo. Exatamente, porque ele trouxe algo novo. Era chato, mas para mim era muito interessante, porque eu fazia isso na seleção brasileira. O Parreira, ele mas muitas vezes ele fez 10-0. Principalmente quando a gente passa de jogo para jogo, você não tem tempo para recuperar. Então era um 10-0, porque a gente caminhava mais do que a gente. Não dava para fazer um coletivo. E naquela oportunidade, como a Alemanha não fazia coletivo, eles faziam muitos jogos reduzidos, né? Então, às vezes, um jogo reduzido com um jogador a mais,
Tinha uma coisa ou outra que dava, de repente a gente perdeu um jogador, a gente está com um jogador a mais, o que fazer? Mas era um jogo reduzido, de 5 contra 5, 4 contra 4. E essa experiência foi a mais marcante taticamente para ti, Jorginho? Quais outras experiências que te marcaram aí na tua carreira? Eu creio que na Copa do Mundo na Copa do Mundo, principalmente de 94, foi uma experiência muito grande, que eu trouxe ali desse período ali com o Trapattoni. Eu acho, como o Fernando falou, né, foi uma coisa que para os alemães chato, mas eu aprendi muito, aprendi a organizar a minha equipe e sem cansar demais. De repente eu não precisava ficar 2 horas como ele ficava, principalmente que estava frio e nevando pra caramba, mas eu poderia fazer um trabalho de 20, 30 minutos com posicionamento e organizado, que o Parreira fazia muito bem, e eu vi numa Copa do Mundo equipes totalmente diferentes, equipes que se defendiam muito bem, como uma Suécia, equipes que, como os Estados Unidos, que é uma equipe jogando em casa, que era uma equipe pequena, que era basicamente mesmo jogando na sua casa, mas era um azarão, mas que pressionava o seu adversário, marcação linha alta, impressionante a forma como os caras jogaram. Então eu pude ver uma experiência tática muito interessante e isso me acrescentou bastante. Bom, do Bayern, aí tu voltou ao Brasil. Japão? Ah, foi Não, pro eu fui Japão? para o Japão, eu fui Dubai, eu fiquei no Dubai em 92, 93, 94, em 95 fui para o Japão e voltando só em 98, final de 98, vindo para o São Paulo, disputando ali Ah, exato, com o São São Paulo. Paulo em No 99. nesse período de Bayern, quem eram os atletas conhecidos e com quem tu conviveu? Lothar Matheus, Aumann, goleiro, Mehmet Scholl, era um jogador de seleção também. Thomas Helmer era um jogador de seleção também. Quem mais? Jean-Pierre Papin, o centroavante francês. Mazinho, que jogou no Bragantino, jogou no Flamengo, atacante, foi campeão com a gente. Valência, El Tren, que era um colombiano. O time para a Alemanha era um time muito bom, era um time muito qualificado. Mas Ian Walters também, um jogador de seleção holandesa. Mas tanto que na Champions, quando a gente disputou a Champions, que na época só quem disputava a Champions era o campeão, não era o segundo colocado, terceiro colocado como tem hoje, era só o campeão. Então a gente só foi disputar a Champions só em 94, no segundo semestre. Eu fiquei jogando só 6 meses ali, porque eu já em dezembro eu me transferi pro Kashima. Agora, eu vi a grande diferença que tinha de um Paris Saint-Germain, entendeu? Quando a gente jogou contra equipes russas, a nossa equipe não era realmente uma equipe tão qualificada para disputar uma Champions. E aí tu vai desbravar o Japão, assim, outra mudança de cultura, né, Fernando? É, A gente tinha falado dessa transição para a Alemanha, e aí vai aham. para outro extremo aí, né, do que a gente está acostumado. Como é que foi isso para ti, Jorginho? Um pouquinho mais fácil, vou te ser sincero. Apesar de ser uma cultura totalmente diferente, eu já tinha tido aquele choque de cultura, Brasil-Alemanha, e para mim foi muito tranquilo, porque quando eu cheguei na Alemanha, eu cheguei sozinho, o único brasileiro, eu com o Hans ali, que falava português, ninguém falava nada de português, a não ser palavras soltas que o Tita havia ensinado para eles na época, né? Que o Tita antecedeu a mim ali no Leverkusen, sendo Tu campeão. jogou com o Tita no Leverkusen ou não? Não, ele foi campeão da UEFA e eu cheguei 2 anos depois. Ah, Ele tinha sido campeão ali em 87 e eu cheguei em 89. Então, Podemos assim, dar spoiler aí que o Tita vai vir aí bater um papo, ah, Fernando, ou não? pode largar. legal, não, esse Essa é vai ser a fera. nossa próxima entrevista. Próxima entrevista é com o Tita aí. Pô, gente boa demais, um cara 10, dá um abração nele. Então, aí foi muito mais tranquilo, porque eu cheguei lá, tinha toda a estrutura para o brasileiro, ao ponto para você ver, eu relaxei tanto que eu não aprendi o japonês. Eu sei palavras soltas em japonês. Passei 4 anos no Japão como jogador, isso eu me arrependo também. Tinha que ter aprendido o japonês, como eu aprendi o alemão, eu falo alemão, bato papo como a gente está batendo aqui, claro, com um pouquinho menos vocabulário, né? Mas falo bem alemão. E já o japonês eu não aprendi, passei um ano lá como treinador
e acabei não pegando firme. Talvez pela leitura, não conseguia ler, tinha dificuldade de ler, as coisas que vinham em legenda na televisão, vinha legenda assim, para o japonês, e era na língua, assim, na escrita deles, que são 3 escritas, de hiragana, katakana e kanji, então talvez isso dificultou bastante, mas assim, cheguei lá, tinha tradutor de família, tradutor de campo, o cara que ia traduzindo automaticamente, quando o Edu falava que o Edu que era o treinador, que era o irmão do Zico, então cheguei lá com o Edu, que foi o cara que me levou para o profissional, que não deixou ser mandado embora no América, cheguei lá com toda a comissão técnica brasileira, então isso facilitou muito. Então, meio, por um outro lado, eu não consegui aprender o japonês, mas foi muito tranquilo. Dentro de campo, eu continuei como volante, como segundo volante, e aí eu tive um papel um pouco diferente. O Edu falou: Jorge, eu te trouxe, porque na época, quem tinha saído do Kashima era o Alcindo. O Alcindo era centroavante. Quando o Edu falou para o Zico que queria me levar para o Kashima, ele falou: tá louco, a gente precisa de um centroavante. A gente está aqui com Carlos Alberto Santos e Leonardo. A gente quer mais um, mas precisa de um centroavante. Eu não preciso de um lateral. Ele falou: não, mas o Jorginho não vai jogar de lateral. Ele vai jogar de volante. Mas ele falou: mas a gente tem um Carlos Alberto Santos. Ele falou: não, mas Jorginho é líder, eu conheço ele, eu sei muito bem o que ele pode me dar, e eu tenho essa história com ele, eu quero ele. Não quero um centroavante, que a gente tem centroavante aqui. E foi o que aconteceu. Fui para lá e fui basicamente um treinador em campo. O Edu me passava as informações e eu aprendi umas palavras soltas, e os próprios japoneses aprenderam palavras também em português, então eles sabiam que cuidado, homem, direita, esquerda. Então ele estava sempre organizando a equipe, porque nessa oportunidade que eu fui, em 95, os jogadores, para você ter ideia, o goleiro, para fechar o ângulo, ele saía do gol. O jogador, por exemplo, vindo um ponta ou vindo um extremo ali pelo lado esquerdo, ele ia saindo, e ele saía, inclusive, do vídeo, como eu estou saindo aqui, ó, ele saía do gol e ele tomava o gol, assim, coisa absurda. Então, assim, a gente precisava explicar para ele, aí eu falava com o lateral me perguntava como é que eu faço para ultrapassar. Aí eu explicava para ele: olha, a bola está pelo lado esquerdo, no momento que a bola bater no volante, é a hora que você pode soltar para você realmente fazer a ultrapassagem, que a bola vai chegar no teu ponto, vai chegar no meia, e a hora que você pode passar, que ele era muito veloz. Então, assim, nós brasileiros passamos a ser não apenas atletas, mas também treinadores, ajudando o treinador dentro de campo. Bom, aí tu ficou lá 4 anos Isso. e aí retornou para o Brasil ainda com São condição Paulo. física, de jogar em times de competição que almejavam títulos. São Exato. Paulo, depois Vasco, né? E inclusive Foi campeão, né? conquistou o título no Vasco. O São Paulo tu não ficou muito tempo, Fiquei mas um tu veio pro grande adversário do clube em relação ao qual tu te consagrou, foi o Flamengo. Enfrentar essa barra? Vir para o Vasco sendo um jogador identificado com o Flamengo, embora profissional. Antes de eu vir para o Vasco, eu fui para o São Paulo e estava certo que eu ia vir para o Flamengo. Eu voltei do Japão porque eu havia, na época, o Gilmar Rinaldi era o superintendente do Flamengo. E o Gilmar me ligou, falou: Jorge, você está vindo embora, tá certo, você vai vir embora? Eu falei: não, esse ano eu estou vindo embora. Falou: então a gente quer você aqui. Já tinha que idade nesse momento? Eu estava com 33 para 34 anos. E aí, quando ele falou isso, eu fiquei tranquilo. Foi de boca, a gente não fechou o contrato, mas falou: não, pode vir embora aqui. Chegando aqui, a gente acerta o contrato. Beleza. Fechei o contrato lá em dezembro, vim embora de férias para o Brasil. Pô, passou ali, eu vim embora mais ou menos ali, era dia 16, 17 mais ou menos de dezembro. Foi passando, passou Natal, aí eu liguei para o Gilmar. Quando eu liguei para o Gilmar, ele falou: Jorge, infelizmente foi voto vencido. Aqui nós temos o presidente, o Evaristo era o treinador, e a gente chegou ao consenso que a gente tem muitos jogadores de acima de 30 anos e a gente não quer mais um jogador de 30 anos. Mas eu queria você, mas infelizmente não deu. E aí o que aconteceu? O Jorge Machado, né, aí do Sul, me ligou e falou: ó, São Paulo quer você. Eu falei: opa, vamos embora. Aí fechamos o contrato com o São Paulo e foi uma experiência muito boa. Passou esse ano, a gente perdeu 4 semifinais, 2 para o Corinthians, uma para o Vasco e uma para o Botafogo. E voltei para o Rio,
jogando no Vasco. Então, quer dizer, a minha decisão de ir para o Vasco, eu queria naturalmente, na oportunidade, vir para o Flamengo, né? Mas como não aconteceu, e para mim foi muito bom. Eu venho de uma família vascaína, tenho certeza que se meu pai fosse vivo, ele estaria feliz da vida, né, de me ver jogando. Minha família ficou super feliz de eu jogar no Vasco. E foi um período maravilhoso para mim também, que eu tive duas conquistas importantíssimas. Para mim, a maior virada da minha vida, eu nunca vi. Quer dizer, depois de muitos anos, vim a ver aí o Palmeiras ganhando do Botafogo numa virada também sensacional ali de 4-3, mas uma virada daquela em cima do Palmeiras na Mercosul, ganhando de 4-3, sendo campeão da Mercosul e sendo campeão brasileiro lá em 2000. Os dois títulos ali, um sendo em 2000, que foi a Mercosul, e o outro em 2001, mas por causa da queda do alambrado. Mas assim, era interessante porque o torcedor do Vasco desconfiando de mim, né? Até eu lembro que eu fui jogar no Maracanã com o Vasco e estava no Mundial, e aí a galera falando beija, beija, beija o escudo do Vasco, porque achando por eu ter jogado 5 anos no Flamengo, né? Então, assim, o torcedor ele não entende isso, que nós, como profissionais, nós amamos o que nós fazemos, mas a gente se entrega 100% aonde a gente está. A gente é profissional, a gente não é como torcedor. Não tem essa coisa né, do coração, seja flamenguista ou vascaíno, ou do Inter ou do Grêmio. Então, foi assim, quebrou aquela barreira que tinha e segui bem no Vasco. Foram 2 anos maravilhosos ali. Queria até, inclusive, ter encerrado a carreira. Depois joguei no Fluminense durante 3 meses só com o Oswaldo de Oliveira, que acabou indo para o Fluminense, mas quando ele foi mandado embora, eu também pedi demissão e acabei encerrando minha carreira ali. Esse era o ponto que eu ia puxar, Jorginho. Daí tu vai pro Fluminense e encerra a carreira ali. Como é que foi essa tomada de decisão de encerrar a carreira? Tu já vinha te preparando para isso? Tu já vinha, né, trabalhando isso para algum momento? Como é que foi isso? Não, eu sabia que a qualquer momento eu encerraria a minha carreira, estava com 37 anos, eu comecei a sofrer algumas contusões que não eram normais, por exemplo, panturrilha, nunca tinha tido um problema de panturrilha, começou a dar alguns beliscões ali e comecei a ter esses problemas, não conseguindo jogar, inclusive no Fluminense, fiquei 3 meses no Fluminense, joguei mais ou menos ali, talvez aí umas 10 partidas somente, né, isso aí de campeonato carioca e um pouquinho de nada do brasileiro. Então, assim, comecei a perceber que eu estava precisando. E eu já estava desenvolvendo já, eu já tinha já criado o Instituto Bola para Frente. Então, já tinha um foco na área social, que já tomava meu tempo em muita coisa. Já estava já indo para o segundo ano já de Bola para Frente. Eu iniciei quer dizer, para o terceiro ano, né? 2000, 2001, já estava em 2002, mas não estava decidido realmente parar. Mas quando eu percebi que a coisa não estava legal, até o Bebeto foi para a Arábia, e ele foi para um time da Arábia, e ele pediu para que fosse feita a minha contratação. Fui para lá, viajei com ele. Quando chegou lá, era apenas os caras para levar o Bebeto, me levaram junto também, mas me mandaram de volta que não tinham condições de fechar comigo, porque já tinham fechado com um jogador africano. Aí quando eu voltei, eu tomei uma decisão de parar. E aí comecei a pensar o que fazer. Foi justamente ali, sim, eu comecei a pensar o que eu ia fazer profissionalmente. Pensei até em ser um empresário, iniciei um trabalho como empresário junto com o Bebeto, junto com Rodrigo Carbone, filho da saudoso Carbone lá, ex-atleta do Fluminense, principalmente. Mas Do não, Eu Inter, ia falar, o mesmo do jogou Inter, né? no Inter aqui também. isso, Zé Luiz Carbone. isso. Completo o nome? José Luiz Carbone. É Luiz Carbone, isso aí. Filho do Rodrigo, o pai do Rodrigo Carbone, que hoje o João Carbone está jogando no Flamengo. Está na sub-20, mas muitas vezes ele também tá no profissional do Flamengo. Então, assim, tomei essa decisão e com 9 meses de trabalho como empresário, fala, cara, não é para mim. Escritório, ficar ligando para presidente de clube, para amigos, tal, fazendo contatos, não é minha vida. Minha vida é no campo. Foi quando eu fiz o curso na época ainda do sindicato, não tinha o curso da CBF, sindicato aqui do Rio de Janeiro. Aí depois fiz a BTF e aí iniciei meu trabalho como treinador. Privilégio de começar no América, meu time que me inicia ali, comecei como jogador, comecei como treinador também, fazendo um trabalho maravilhoso, chegando à final da Taça Guanabara, semifinal da Taça Rio, que é o segundo turno, e logo depois sendo chamado, convidado para trabalhar na seleção junto com o Dunga, no qual fiquei durante 4 anos. Esse período de seleção
como auxiliar do Dunga, mas dividindo tarefas. Uhum. Como é que foi? Como é que tu encarou esse convite e essa convivência num ambiente tão conflituoso, né? Como a CBF, como a seleção de cobranças, né? O Dunga sempre tendo dificuldade de relacionamento com a imprensa e isso afetou certamente o trabalho dele. Não como crítica, não estou fazendo a crítica aqui, eu estou fazendo uma constatação, né? Como é que conviveu com esse ambiente? Bem, falando especificamente dessa situação do Dunga, eu preciso falar que, cara, foi um cara sensacional que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. É o jeito dele. O Dunga, ele não leva desaforo para casa. Todo mundo diz isso, né? Todo mundo diz isso. Ele é um cara muito ponta firme. Se ele fechar contigo, ele vai até a morte. Ele fala mesmo, Jorge, de quem eu não gosto, eu não gosto. Eu não sei fingir. Não adianta, ele não vai ser vaselina. Ele não consegue fazer isso. Mas de quem ele gosta, ele dá vida. Então eu tive o privilégio de trabalhar com ele e ele sabia, provavelmente ele sabia que eu era um cara mais moderado do que ele. E muitas foram as vezes que segurando ele, quando aconteceu aquela briga dele com Escobar, e depois de muitos e muitos anos eles fizeram, né, uma entrevista juntos, foi maravilhoso ver os dois juntos novamente, reatando essa amizade. Mas aquele ali era o Dunga. Quando ele não gostava de uma coisa, o Escobar estava discordando dele de uma situação, ele tinha o direito de discordar. Mas o Dunga é assim, ele é aquele cara que bateu, levou, é o jeitão mesmo dele, e eu, com o meu jeito, tentando, né, driblar algumas situações, e eu acredito que eu contribuí muito para ele. Sempre que ele estava muito nervoso, eu procurava acalmá-lo, e no momento que ele estava muito devagar também, que ele estava meio assustado com aquilo que estava acontecendo, vai para cima, vai lá, grita. Eu tinha tido uma experiência um pouco antes dele, né, como treinador no América, num período ali de 6 meses, de 2005 a 2006, né? Então, quer dizer, um pouquinho mais até. Logo depois da Copa de 2006 a gente foi chamado, o Dunga me chamou com uma semana depois. Então, assim, eu contribuí muito, mas assim, foi um período maravilhoso para mim. Aprendi muito, porque nós chegamos na realidade, na seleção, vamos dizer assim, caímos quase que de paraquedas, porque eu não tinha a experiência necessária para ser um treinador de seleção. Nós tínhamos sido atletas e o Dunga muito menos, nunca tinha sido treinador, só que a gente conhecia muito bem. Esse eu acho que foi a sacada do Ricardo Teixeira. A gente conhecia muito bem a seleção brasileira, jogador, coração do atleta, o que que ele pensa, a cabeça dele, O onde está ambiente. o ambiente, como lidar com essa situação, o que que passou em Vegas, a gente vai lembrar bem o que que foi 2006 em Vegas, que foi uma zona total, né? Jogador cobrindo, menina deitando em cima de jogador, aquela coisa, aquela parafernália toda, parecia que o Brasil estava num Big Brother, literalmente. A palavra do Ricardo Teixeira foi: eu quero comprometimento. E foi o que o Dunga durante os 4 anos, queria realmente para aquela seleção. Então, assim, foi um período que eu me desenvolvi como treinador, me ajudou muito, mesmo sendo um auxiliar técnico. O Dunga me dava liberdade, primeiro, de dar treinos, me dava liberdade de dar a minha opinião, de falar com ele, de cobrar, de discordar, né? Muitas vezes discordava dele, ou de convocação, ou de qualquer situação. Ele me dava essa liberdade, porque ele sabia. Porque uma coisa que é muito legal, Fernando e Diogo, que eu perguntei para ele, eu não era amigo do Dunga, íntimo. Na seleção, o Dunga era com certeza mais amigo do Ricardo Rocha, do Romário, do Branco do que meu. Então a gente sempre foi companheiro de seleção desde 82, 83 e tal, e jogamos muitas vezes 87, 88, mas a gente não era amigo. Eu falei, por que que você me chamou? E aí ele falou: primeiro, você é muito bom profissional, eu vi teu trabalho no América. Segundo, eu tenho certeza que você vai contribuir comigo, você não vai querer o meu lugar, você vai me ajudar. E os meus amigos, de repente, para tomar uma cerveja, tomar um vinho, é um. Agora, o meu amigo para trabalho, eu quero pessoas que são leais a mim. E eu tenho certeza que você vai ser leal. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, né, como gestores, né? Como no meu caso, ainda como treinador, bem que eu vou fazer esse curso aí que eu, pô, recebi, eu tenho que fazer essa propaganda, né?
Recebi Olha esse aí, ó. curso aí, pô, de Já presente. tá, Eu não vou já deixar tá passar essa escrito aí. oportunidade, porque é uma oportunidade que eu tenho, né, de conhecer a área de gestores, saber o que eles pensam, quais são as dificuldades, como eles podem contribuir comigo. Então, eu vou estar fazendo esse curso aí que vai me ajudar muito e eu fico feliz demais. Jorginho, e como é que hoje tu pensa essa tua comissão, né? Como tu perguntou pro Dunga lá, eu te pergunto agora, como é que tu monta essa tua comissão técnica quando vai assumir um trabalho? Sempre que possível, eu procuro levar o meu auxiliar técnico, que era o meu preparador físico, passou a ser meu auxiliar técnico depois de tantos anos, com muita experiência, né, dia a dia, tomada de decisão ali, ele passou a ser o meu auxiliar técnico hoje. Então, sempre que eu posso, eu levo meu auxiliar técnico, meu preparador físico, um analista de... Joelton Urtiga. Então, Hã? Joel- Joelton Figa, isso aí, meu auxiliar técnico, né? Então, leva um preparador físico e, se possível, dependendo da situação, eu levo um analista de desempenho. Hoje, quem está com a gente, Fernando, é o Cadu. O Cadu vai seguir comigo aí. Ele saiu lá do Curitiba, né? E acabou não renovando lá, ou foi demitido, alguma coisa assim. E a gente tomou uma decisão, tá aí o Joelton, o Cadu. Hoje o Juvenilson tá com o Zé Ricardo, mas se por um acaso acontece alguma coisa para fora do país e tal, eu vou bater um papo com o Zé Ricardo. Eu falei, me cede aí meu preparador físico, porque ele é fantástico. Mas a gente procura levar. O que que a gente procura levar? Primeiro, um excelente profissional que tenha experiência, que tenha realmente uma rodagem. No meu caso, vai para uma Ásia, por exemplo, como aconteceu, eu preciso levar um cara rodado, preciso levar um cara com experiência. Então, se eu pego um time aqui no Brasil, eu preciso de um cara, de pessoas que tenham conhecimento do mercado. Então, primeiro, assim, aí já pego logo o Cadu. Se o meu nome está sendo falado por algum clube e tal, o Cadu já estuda todo esse clube, já me dá todas as informações. Então, primeiro, excelente profissional. O outro, caráter, né? A gente precisa conhecer a pessoa realmente muito bem. Então, é fundamental que tenha caráter e que ele possa estar, assim, sempre buscando conhecimento, porque eu tenho 60 anos, mas eu serei um eterno aprendiz. Eu estou o tempo todo, o período que eu passei com o Fernando, eu fiquei ali ouvindo aquilo que ele falava, as experiências que ele teve, como ele faz agora, por exemplo, ele tem um grupo lá dos campeões do mundo. Isso aí é valorizar, de vez em quando os caras se encontram. Cara, isso é maravilhoso. Por causa disso, Fernando, eu criei um grupo de atletas quando eu comecei a jogar no América, de 82. 81 e 82. Na realidade, de 80, 81 e 82. Porque você me falou sobre isso. Eu tive a ideia. Eu vou criar um grupo porque eu quero pegar essa rapaziada minha lá, que foram aqueles caras que iniciaram a carreira comigo. A maioria deles não deu certo. Alguns só que deram certo, uns 3 deles só. E eu quero reunir essa rapaziada. A gente já está em contato já para esse ano a gente se reunir. Então, assim, são coisas que a gente vai pegando no dia a dia, né? Conversando, ouvindo uma palavra, ouvindo uma frase. Então é isso. Eu procuro formar a minha comissão técnica de acordo com a necessidade que eu estou vendo ali, naturalmente. Vamos supor que eu vá para o mundo, para a Ásia, mas para o Japão especificamente. Eu tenho que estar com alguém que conheça já. O Joelton, por exemplo, trabalhou comigo já no Japão como preparador físico, então eu levaria o Joelton. Tem o Cadu, ele vai ter que estudar pra caraca sobre isso, sobre o Japão, aprender o japonês, mas eu levaria um cara, um preparador físico que já teve a experiência no Japão, porque isso facilita tudo. Ele está em contato o tempo todo com o jogador e ele precisa pelo menos de algumas palavras, né, de saber algumas palavras no japonês ali e da cultura japonesa. Então, basicamente, eu formo dentro desses aspectos. Os teus trabalhos aqui no Brasil como treinador, qual o que mais te gratificou? O que mais te deu prazer? O que mais te sentiu feliz de ter chegado no ponto que chegou? Ah, eu tive. Aqui foi Vasco da Gama, foi Sim, Curitiba 2 vezes, 3 vezes, foi Atlético Goianiense, Ponte Preta, que chegou numa decisão. Cuiabá, Ponte Preta, Figueirense, Goiás. Isso, e esses que você falou: Vasco, Curitiba, Bahia. Bahia, tive no Bahia também. Bem, eu não sou aquele cara, eu não tenho uma carreira como treinador de sucesso como eu tive como um atleta, mas eu tenho conquistas. Eu fui campeão japonês, não campeão japonês, campeão da Copa, que é a Copa Nabisco, que é tipo uma Copa do Brasil, que é o ano inteiro, que é uma das copas mais importantes que tem lá. Campeão de uma Copa chamada Suruga.
que é o campeão campeão da Eu Copa fui de campeão da Portugal. Copa Suruga também. É isso aí. É o campeão contra o campeão da Sul-Americana. É um joguinho só, mas a Nabisco é uma Copa importante lá, que hoje mudou o nome. Eu não sei nem o nome de um banco agora. Então, assim, campeão lá. Fui campeão na Tailândia, campeão com o Vasco, campeão tailandês. O único título que eu tenho nacional é na Tailândia no ano passado. Fiquei apenas 3 meses lá, 2 meses e meio. Lá é impressionante. O presidente e a esposa sentam no banco de reserva e ele literalmente manda. Ele não pede, não, ele manda. Tira o Fernando e coloca o Diogo, tira o Diogo, coloca o Jorginho, e ai do treinador se negar. E ele me ouvia porque, assim, ser um campeão do mundo e tal, falar, presidente, não é a hora, calma. E o tradutor, que era o meu treinador de goleiros, falava, Jorge, se você discordar dele direto, na hora ele vai brigar com você e vai te mandar embora. E a gente vai ser campeão. A gente já está com pontuação na frente, a gente vai ser campeão, fica tranquilo. Depois você toma uma decisão. E foi o que aconteceu. Mas, cara, era assim, cômica a situação. Ele falava assim: tira o fulano, bota o ciclano, tira, muda aqui, muda ali. E eu falava: não, calma, não é momento, segura um pouco e tal. Mas tinha uma hora que vinha a ordem, eu falei. Aí quando terminou, eu falei: olha, desculpa, mas eu não aguento, eu não consigo fazer isso, infelizmente. E aí a gente teve uma discordância lá, principalmente no treinamento. Ele trocou 3 jogadores de posição no treinamento. Eu falei: cara, foi a gota d'água e acabei vindo embora. Mas campeão na Tailândia e campeão pelo Vasco, né? Carioca, o último título do Vasco em 2016 foi comigo, campeão carioca invicto, né? Esse é o último título do Vasco. Agora, foram alguns trabalhos. O trabalho que eu fiz no Figueirense foi muito bom. Os trabalhos que eu tive uma pré-temporada, pelo menos, 2 deles foram muito bons, que foi o do Figueirense. Eu tive uma intertemporada, na realidade, não tive uma pré-temporada, e no Vasco. Então, o Figueirense, eu terminei as últimas 5 rodadas com o Figueirense, eu poderia ter sido campeão brasileiro. E aí eu perdi para o Fluminense em casa, e aí a gente perdeu essa chance e acabamos não entrando na Libertadores, que era até o quinto colocado, entrava na Libertadores, que nós empatamos com o Flamengo, perdendo um pênalti com o Aloysio Bandido, Boi Bandido. E ele perdeu um pênalti, aí se a gente ganha do Flamengo, a gente chegaria em quinto lugar e seria, imagina, o Figueirense pegando uma Libertadores. E depois o meu trabalho com a Ponte Preta, apesar de ter sido curto, mas eu cheguei numa final de Sul-Americana perdendo para o Lanús de 2-0. E se eu tivesse jogadores ali um pouquinho mais como o Felipe Baixo, um jogador que tivesse passado por alguns grandes clubes como ele, talvez a gente tivesse ganho aquele jogo, né? Foi um jogo em que a gente sentiu muito o clima, a gente se assustou com o ambiente do estádio deles lá, os caras quicando, sacudindo, e a gente tomou. Eu acabei sendo expulso também no primeiro tempo, assim, uma coisa absurda. Fiz nada, só reclamei, só fiz assim com o braço, reclamando só de uma falta, e eu fui expulso por ter feito aquele gesto. E aí nós tomamos de 2-0, já tomamos de 2-0 no primeiro tempo. E o trabalho do Vasco da Gama em 2015 e 16. Cheguei lá, o Vasco tinha 13 pontos já em 2015. Cheguei a fazer 42 pontos, nós fizemos 42 pontos no segundo turno, infelizmente empatamos o último jogo com o Curitiba e não conseguimos permanecer na primeira, descemos, mas retornei com o Vasco em 2016 para a primeira divisão e sendo campeão carioca em cima de Flamengo, Botafogo e Fluminense, ganhando de todos eles, sendo equipe de primeira divisão com um valor, um investimento muito maior do que o nosso. Então, esses 3 trabalhos para mim, e também o trabalho do Kashima, foram os melhores trabalhos que eu tive como treinador. O nosso curso aqui, Jorginho, o professor aí da aula de contratação de treinadores é Fernando Carvalho, né? E Então, se o Fernando quiser falar um pouquinho essa dos aula vai ser boa, hein? aí, né? Não, assim, durante a minha carreira como dirigente, eu fui aprendendo, né? E fui desenvolvendo alguns conceitos, alguns processos, alguns procedimentos, né? Então, a aula de contratação de treinador, quem ministra aqui no FutHub sou eu, né? E eu parto primeiro, perfil do treinador. Qual é o Uhum. conceito que o treinador tem de futebol que eu vou escolher? Ele é um treinador reativo, é um treinador propositivo, é um treinador, né, que trabalha com comissão técnica, com várias expertises, é um Uhum. treinador que é a chave do vestiário. São Paulo tem que dar a chave do vestiário para ele, ele vai mandar em tudo, né? Ele vai cuidar de tudo. É esse o treinador que tu quer
te despreocupar e deixar tudo na mão do treinador, né? O teu time, onde é que ele se situa no contexto do campeonato? É meio de tabela? É ponta de tabela? É fugir do rebaixamento? Tudo isso aí é critério para te escolher o perfil. A partir da escolha do perfil, tu vai escolher os nomes que se adequam àquele perfil, né? Uhum. E aí tu Posso vai. fazer uma colocação, Fernando, em relação a essa. Você falou o primeiro ponto. Se o treinador ele é reativo, propositivo, se ele joga realmente assim, um cara, como eu falei lá na Alemanha, né, o Trapattoni, por exemplo, meu treinador, ele se preocupava muito com a parte defensiva. Joel Santana, ele era um cara exímio, entendedor da parte tática defensivamente. Só que existem alguns clubes, é muito importante você saber se eu Cultura posso do colocar como treinador, o que você tem de material humano. Porque, por exemplo, se você tem uma zaga lenta ou um dos zagueiros lentos, você não pode fazer uma marcação linha alta. Por que não pode? Porque você vai pressionar, automaticamente você vai se expor. E nesse momento, você vai tomar uma bola em profundidade nas costas do teu zagueiro que é lento. E o time adversário vai estudar isso. Então, assim, depende muito, porque eu falo isso porque eu fui, vamos dizer assim, taxado como um treinador defensivo, um treinador reativo. Não é verdade. Eu quero marcar linha alta, marcar mano a mano, homem a homem, sem problema nenhum. Mas eu preciso ter a minha zaga muito veloz. Se eu tenho zagueiros lentos, eu vou ter um problema. Então, assim, a premissa é, para mim, aquilo que nós temos em mãos e o que o treinador pode fazer com aquilo que a gente tem em mãos aqui. Não, mas o bom dirigente já sabe disso. Aham. Ele já sabe disso. Então ele vai Não, não, procurar um só quis só treinador. fazer essa colocação só para. Assim, então, já que tu sabe, importante passar isso pro. Não, sem dúvida. Por isso é que eu tenho que identificar qual é o perfil. Né? Se eu Isso. tiver um time velho, se eu tiver um time de jogadores rodados, eu não vou poder contratar um treinador que queira Sim. pressionar a linha alta, marcar na frente. Né? Uhum. Se eu tenho um time que só tem jogador de qualidade, que tem condições de ter futebol dominante, eu quero um treinador que vai exercitar um futebol dominante. Né? Uhum. Enfim, cada realidade é uma verdade, nós costumamos dizer aqui. Cada realidade é uma verdade. Então, o que eu quis, o que eu quero, o que eu deixo claro na aula é que o dirigente não pode sair daqui para contratar o Sampaoli, voltar e contratar o Argel, entendeu? Mas é o que a gente tem visto, né, É o que a gente presidente? tem visto. Tu acaba Eu contratando o chamo de treinador que tá presidente ali. porque ele é um eterno presidente, né? Não tem jeito, né? Não, e às vezes contrata simplesmente pelo financeiro, né, Jorginho? Então, Ou pelo assim, financeiro, ou olha, pelo fato do treinador estar livre, tá né? livre e tal. Sabe o que está acontecendo hoje, Fernando? Lança uma enquete. Os sites mais famosos, E aquele aí, que dá certo é o cara que vai. Cara, é um absurdo. é É um um absurdo. absurdo. Então Isso essa aula, é a grande essa aula, realidade. É o que você falou. Você vai contratar, me contratar e contratar o Argel, cara, é uma diferença muito grande a forma de lidar. Me contratar, não vou dizer nem o Argel, mas me contratar e contratar o Sampaoli, ele não não tem dá, nada a né? ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Não, Então, o próprio Fernando Diniz, vamos dizer. Sair daqui para contratar o Jorginho, não tem o Jorginho, contratar o Fernando Diniz, não dá, não é a mesma coisa, né? Exatamente. Respeitando a característica de cada um, a qualidade de cada um, não estou falando mal de ninguém, não é que né? um é melhor que É, o outro. Para cada momento pode ser bom, né? Então, assim, são filosofias características de trabalho, filosofias de É. trabalho, né? Conceitos de trabalho que alteram. mas isso nós vamos tratar na aula, Jorginho. Tu vai Ô, coisa participar boa. conosco, Vamos fazer, felizmente, Já né? gostei dessa E aula, aí nós hein? vamos debater esse tema. nós vamos poder fazer a dinâmica com o Jorginho É. aí, ó. Bom, Jorginho, nós estamos encaminhando o final aqui, né, da nossa entrevista maravilhosa. Te agradeço muito. E por último, quero te perguntar sobre projeção de carreira. Tu já tem uma ideia? Como é que tu está vendo? Tem projeto? Não tem projeto? Está no mercado ainda? Exterior? Primeira divisão? Uhum. Está aberto a convites? Como é que está a tua posição hoje? Sim, estou sim como treinador, mas não vou pegar nenhum trabalho mais de segunda divisão. Tomei essa decisão, falei com a minha comissão técnica, não vou pegar mais segunda divisão. Estou aguardando se aparece. A gente sabe que há sempre uma movimentação de treinadores, começa o brasileiro como começou agora.
Então, vou aguardar alguma coisa, se for da primeira divisão, ou algo para fora. Principalmente algo para fora, para mim, é algo que me chama muita atenção. Já estou tendo alguns contatos, uma possibilidade de ir para a Alemanha, que é um país onde que eu me identifico muito bem, para pegar uma segunda divisão, uma possibilidade. Isso aí, para mim, seria muito bom. Quem sabe começar lá numa segunda divisão, e aí sim desenvolver um trabalho lá e mostrar o trabalho do brasileiro, de que a gente não está ultrapassado, não, de que tem bons treinadores, que tem bons trabalhos, que estudaram, que fizeram cursos, que buscaram informações, que têm o tempo todo se atualizado, que têm ido para a Europa, visto coisas aqui no Brasil, e a gente acha que às vezes a gente vai aprender sempre só indo na Europa. Não é verdade. Eu passei por isso no Vasco em 2015 para 16, não, em 2016, quando eu estive lá. Eu, na época, não podia ainda os jogadores, né, os zagueiros, os laterais, entrar na área para dar o tiro de meta, saída de bola. Não podia. Então, eu percebi que no futsal do sub-7 do Vasco, eles faziam um movimento horário, anti-horário, e faziam um X, uma cruz, no momento que era liberado para eles poder dar o tiro de meta ali do futsal, né? Então, quando eles fizeram esse movimento, eu falei, eu assisti no treinamento deles, que era do ladinho do nosso, era no estádio de São Januário, era do campo. Eu falei assim, cara, eu tive uma ideia, eu vou fazer esse tipo de saída. Então, quer dizer, fiz isso dentro de campo, fazendo sair movimento horário, anti-horário e trocando os meus volantes e meias de posição, e consegui muitas vezes enganar e conseguir sair jogando, né, contra os meus adversários. Aprendi isso com um cara da sub-7 do futsal. Então, assim, essa coisa de que a gente vai lá para fora, a gente pode ter ideias, mas o nosso futebol é muito rico em muitas áreas, a gente não pode, de forma nenhuma, não deixar com que o jogador coloque para fora tudo aquilo que ele tem, o potencial que ele tem, o 1-1 que ele tem, na parte ofensiva, né? Dele ser realmente assim, criativo, ele acreditar e ter coragem de dentro, de driblar. Então, você conheceu o meu trabalho ali mais próximo no Curitiba, você conheceu muito bem como eu faço, como eu falo com meus jogadores. Eu vejo hoje o Natanael tendo sucesso no Atlético Mineiro, é muito bom, porque foi um jogador, quando eu cheguei lá, estava em baixa, estava mal, triste, e quando eu chego lá, o cara sobe fazendo cruzamentos para gol, finalizando, fazendo gol, inclusive, agora no próprio Atlético Mineiro fazendo gol. Então, assim, eu fico muito feliz porque essa é uma realidade. Então, quero muito ainda, tenho gás, estou com 60 anos, mas estou com muita vontade ainda. Mas aqui no Brasil, eu só vou pegar realmente algo se for primeira divisão. Para fora do país, num caso da Alemanha, eu pego uma segunda divisão, sim, porque é um mercado que eu gostaria muito de abrir, mas tem o mercado na Ásia, principalmente, que é o meu, talvez aí no mundo árabe também um pouco, que eu já trabalhei nos Emirados Árabes. Mas também estou assim, como eu falei, quero fazer o curso de vocês, por quê? Porque eu preciso estar sempre muito bem preparado para entender também as outras áreas, para que eu possa ter um contato, assim como vários diretores de futebol, né, gestores na área que estão fazendo o curso de treinador. Eu, como treinador, quero fazer um curso para poder me qualificar cada vez mais, e quem sabe um dia eu vou estar mais coroa, quero dar um pouquinho mais, sossegar um pouquinho, puxar um pouquinho o freio, né? Não quero ser um diretor executivo, sinceramente, porque diretor executivo é loucura, os caras trabalham muito, esses caras não têm uma vida. Sinceramente, eu pude ver isso com alguns que eu trabalhei, não vou citar nome, mas alguns que eu já trabalhei, o quanto esses caras sofrem, eles não param, eles são o primeiro a chegar, o último a sair. É maravilhoso quando você vê a coisa acontecendo, mas eu preferia mais ir para uma área de coordenação técnica do que basicamente como diretor executivo. Olha, Fernando, Bom, falamos de várias coisas aí, utilizando como plano de fundo a carreira do Jorginho, né? Questão de tanto de gestão, de liderança, de se preparar sempre, então buscando esse conhecimento sempre, a gente sempre fala aqui, né? De estar aberto para esse algo novo, para buscar o conhecimento, né? Então falamos aí de cultura, assimilação rápida da nova da função, da nova nova carreira, do mudança, novo ambiente, as né? transições que a As gente sempre fala, transições então. que são importantes na vida da gente, né? Então, Até assim, uma mudança de casa é uma transição, então a gente procurou abordar tudo. de tudo, o apoio familiar aqui, o Mazuco veio até aqui também para a gente gravar um conteúdo
falou exatamente isso, quanto é importante esse apoio familiar, né? Então, foi muito legal te ouvir. A gente já conhecia, eu conheci o Jorginho, né, como jogador, como treinador, não tive esse contato que nem o Fernando teve contigo, mas só me deixou mais admirador do teu trabalho aí. E o que precisar, conta conosco aqui, Jorginho. Vai ser um prazer te receber no nosso curso aí, o Executivo de Futebol, turma 9, que começa agora dia 12 de maio. Gordinho, te agradeço imensamente o tempo que tu despendeu conosco, a conversa, o papo tranquilo, solto, né? Pode ter certeza que eu te admiro muito, te tenho como um amigo que eu agarrei no meio da caminhada aí, tá? Muito Um grande obrigado. abraço, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer grande estar com vocês aqui. Eu queria deixar só mais uma reflexão para nós, gestores, treinadores, diretores executivos, coordenadores técnicos, todos aqueles que estão envolvidos na área de gestão do futebol, de que os atletas, eles são gente, eles têm sentimentos, eles precisam ser tratados não apenas como um profissional, mas mesmo que ele esteja ganhando muito bem, que ele tenha um melhor contrato, mas ele tem sentimento. Ele tem momentos maus, tem perdas nas famílias, tem morte na família, tem brigas em casa, tem dificuldade com os filhos. Então, esse cara precisa ser compreendido e muitas vezes, talvez assim a gente citou, né? Por exemplo, eu posso citar aqui talvez o Sampaoli, aquele cara durão, tal, só faz daquelas coisas. É bom você ser firme, ser durão, ser convicto daquilo que você quer, mas você precisa entender que o atleta ele precisa ser muitas vezes abraçado e muitas vitórias que eu tive como treinador nunca vai aparecer, porque são vitórias individuais, que eu abracei, que eu tive um diálogo, que eu tive, muitas vezes chamei, puxei a orelha, nós tivemos isso lá no Curitiba, lá, puxei a orelha de um atleta que precisava, mas assim, e depois abracei o cara para que pudesse ter uma transformação na vida dele. E isso fez total diferença na vida desse atleta. Então, que a gente possa saber, né, que além daquele profissional, ao homem, ao chefe de família, ao menino que está ali, novo, que está iniciando um trabalho, que precisa ser, sabe, muito bem cuidado. E nós somos brasileiros, nós não somos europeus, a gente não vai ter a mesma cabeça dos caras. Lá é pau, pau, pedra é pedra, você chega, faz o teu trabalho, pai, vai embora, acabou. Às vezes ninguém fala com ninguém e vai embora. Na Alemanha, nevando pra caramba, a galera ia embora, acabou o treino, acabou. Aqui é diferente. Aqui a gente tem muito essa coisa do coração e a gente precisa entender isso. E isso faz uma diferença. Eu sei, eu vi uma entrevista do Renato Gaúcho falando sobre a questão de gestão de grupo. E ele falou de 70%. Eu não quero falar sobre percentual, mas quero dizer uma coisa: um grupo, um grupo com uma gestão boa, sabe? Com uma amizade, com foco, com respeito, sabe? Sendo valorizado, qualquer profissional pode ter certeza que ele vai ter um rendimento muito melhor. Então, eu queria deixar isso com vocês aí. Agradecer, Fernando, agradecer, Diogo. Muito bom estar com vocês aqui. Deus abençoe vocês aí. E abençoe a família de vocês. E, Fernando, eu quero aquele churrasquinho de novo. Vamos Quero te Aí, visitar ó. aí, comer aquele churrasquinho, meu amigo. Vai ser um quando prazer. vier aqui, se estiver trabalhando no Brasil, certo, né? E quando eu for, Pô, eu tenho, meu cunhado agora fez eu tenho um cunhado que mora no Rio, ele fez uma churrasqueira. Eu, quando for Agora lá, tá, vou te agora tem avisar. os Agora já aparatos. tem um lugar onde me fazer. chama aí, me chama Tá? aí. Isso aí. Jorginho, muito Grande obrigado. abraço. Um abração, Obrigado querido. pela presença. Valeu, Tchau, tchau. pessoal.